A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou trazer um resumo da carta aos Filipenses, ao qual Paulo escreve um panorama bíblico sobre esta carta aos Filipenses, que é um livro curto da Bíblia, que só tem somente 4 capítulos. Bem, esse nome Filipenses, essa carta derivada da cidade de Filipe. Quem fundou esta cidade foi Filipe, pai de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, que funda esta cidade. Esta cidade ela era uma colônia romana e imitava todos os assuntos de Roma, desde cultura, política, era tudo nesse aspecto. Cidade fundada e localizada na Macedônia, hoje ela é localizada, faz parte da Grécia. Paulo ele funda esta igreja na sua segunda viagem missionária à Europa, e esta igreja ela é fundada. Essa carta aos Filipenses ela é marcada por alguns aspectos que acontecem, fenômenos através da vida de Paulo. Quando Paulo chega nesta cidade, ele converte, é ali que ele converte aquela vendedora de púrpura, se converte. E essa vendedora de púrpura, ela se converte ao cristianismo, a Lídia, e é uma mulher muito influente até, uma mulher muito rica, posse de bens materiais. Também nesta cidade é liberta aquela jovem endemoniada, esta menina. Também é nesta cidade que o carcereiro se converte através de um grande milagre e toda a sua família e sua casa se rende a Jesus. Bem, queridos, agora, esta igreja de Filipenses, ela se tornou uma grande parceira de Paulo no Evangelho, porque eles enviavam muitos recursos nas viagens de Paulo em Tessalônica, Coríntios e em Roma. Paulo, ele foi preso, ele estava preso em Roma, provavelmente em uma das suas primeiras prisões, e ele escreve esta carta, considerada a carta da alegria e da gratidão. Quando a igreja de Filipenses, ela envia recursos para Paulo na prisão, e quem leva esses recursos na prisão é Epafroditas, um homem que Paulo cita muito e dá muitos exemplos dele, que Paulo amava muito esse homem, e ele é citado várias vezes no Evangelho. Ele que leva recursos para Paulo na cadeia, na prisão. E Paulo talvez ele escreve essa carta, envia, a cidade de Filipenses, talvez por Epafrodita traz esta carta. Pois bem, querido, desta prisão, Paulo também é bom nós relatar que ele escreve 4 cartas. Ele escreve a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e ao Filemão. Esta carta, ela se inicia no primeiro capítulo, ela inicia com oração. Se tu olhar, ele faz uma oração de agradecimento e apresentando os irmãos e citando os irmãos e agradecendo pela contribuição, por os irmãos ter apoiado ele. No segundo capítulo, Paulo ele já dá o exemplo que Jesus Cristo foi o maior exemplo de humildade. Se nós lermos até o versículo 7 e 8, você vai ver que Jesus, ele sendo Deus, mas ele não se usurpou disso. Antes ele aniquilou-se e como tomou a forma de homem e a forma de servo, e foi fiel a Deus até a morte, obediente até a morte, sendo semelhante aos homens. No capítulo 3, Paulo ele já exorta os irmãos a cuidar com os maus obreiros, com aqueles que tentavam implantar doutrinas ou até mesmo heresias dentro da igreja por causa da influência do judaísmo. Por quê? Você vai ver que Paulo ele cita até o exemplo da circuncisão. E este exemplo da circuncisão, Paulo vai dizendo que ele sendo judeu, fariseu, ele foi circuncidado, ele sendo da tribo de Benjamim, hebreu, e todas essas coisas ele deixou para trás, de nada ele tem valor depois que ele se converteu ao Evangelho. Por quê, queridos? Porque eles queriam implantar a circuncisão dentro da igreja, para que deste tipo as pessoas que fossem de outras naturezas, de outras cidadanias, de outras nações,
pudesse aceitar Jesus e que por esse intermédio fosse salvo. Se não fosse circuncidado, não podia ter a salvação. A circuncisão era feita numa criança, depois de nascida, seu 8º dia de nascimento, pois que ela nascia no 8º dia, então era feita a circuncisão. Era feito um cortinho, né, no órgão genital masculino. Mas Paulo vai dizer que nós já estamos circuncidados pelo Evangelho, por intermédio de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Então Paulo traz isso como algo espiritual na cruz do Calvário, através do sacrifício de Cristo. E ele fecha a carta no capítulo 4, exortando também os irmãos a não se preocupar, não ter ansiedade, mas antes substituir a ansiedade pela gratidão e a paz que excede todo o entendimento. É no capítulo 4 que Paulo nos deixa um grande exemplo, dizendo que ele sabe o que é ter pouco e sabe o que é ter bastante, ter fartura e viver bem, mas também sabe o que é ter pouco e se contentar com as poucas coisas. Mas em todo ele dá graça. E ele vai dizendo que todas as coisas ele pode naquele que lhe fortalece, que é Jesus Cristo. Então, esta carta aos Filipenses, ela é uma carta que ela nos mostra exemplos de como nós devemos fazer a missão. Primeiro, a missão se faz com os pés daqueles que vão para levar as boas novas de Cristo. Segundo, a missão se faz com os joelhos daqueles que oram, que intercedem por aqueles que estão no meio da caminhada levando as boas novas. E terceiro, também a missão se faz com as mãos daqueles que contribuem. Como um bom exemplo, tu vai ver que a igreja de Filipenses ela era muito parceira de Paulo, sempre apoiando Paulo e ajudando Paulo. E nesses aspectos, né, ele deixa o exemplo expresso na carta aos Filipenses. Querido, Deus abençoe grandemente a tua vida. Se tu gostou do vídeo, do conteúdo, né? A gente sempre procura trazer entendimento bíblico, explicando, né? Fazendo exegese por dentro das escrituras, o conteúdo original, extraindo e passando para os irmãos para ter mais facilidade de entendimento do Evangelho. Amém, queridos? Peço que você compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e Deus abençoe grandemente a tua vida e até o próximo vídeo. Deus abençoe.